sou a Ana e esse é mais um vídeo para o meu canal mais antigo. Está um calor desgraçado aqui, então vai de janela aberta e ventilador ligado mesmo. Não tenho outra opção. Eu quero falar um pouco com vocês e é por isso que, embora vá falar sobre tragédias gregas e coisas do tipo, eu preferi usar esse canal e não um museu. Eu quero falar sobre Antígona, mas eu quero pensar Antígona para além do mito, para além da tragédia de Sófocles. A tragédia foi escrita em 442 antes da Era Comum, aproximadamente, não há uma datação precisa, mas sabe-se que foi Sófocles quem escreveu e que faz parte da trilogia tebana, quando ele vai contar a história dos Labácidas e que tem Édipo Rei também. Antígona é a filha do Édipo. Eu vou ter que, para quem não sabe, falar um pouco sobre a questão do Édipo também. O mito de Édipo diz o seguinte: Laio e Jocasta tiveram um filho, e quando esse filho nasceu, que se chamou Édipo, Laio consultou o oráculo, e o oráculo disse que essa criança iria assassinar o pai e dormir com a mãe. E Laio tomou a decisão de sumir com essa criança. Ele mesmo não poderia matar, porque isso atrairia as senhoras, as parcas, as fúrias. Ele jamais poderia derramar o próprio sangue. E o que ele fez? Colocou a criança no cesto e jogou ao mar. Essa criança foi resgatada e foi criada por outras pessoas. E Édipo, ao crescer, foi ao oráculo e o oráculo deu exatamente a mesma mensagem, que ele assassinaria o pai e dormiria com a mãe. E Édipo ficou tão desesperado porque amava demais os pais, ele não sabia que era adotado, que ele resolveu sair e correr o mundo. Chegou a Tebas. E ele mal tinha entrado nos limites da cidade quando brigou com um idoso pela passagem num caminho e acabou matando esse idoso. E foi para a cidade e a cidade estava empolvorosa porque o rei tinha sido assassinado e ele nem sequer ligou uma coisa com a outra. E ele acabou dando demonstrações de ser muito inteligente. Ele casou com a rainha, que era sua mãe, e teve 4 filhos: Eteocles, Polínices, Antígona e Ismênia. E quando descobriu o que tinha acontecido, ficou tão desvairado que arrancou os próprios olhos. E Jocasta, sua mãe, ao ver o que tinha acontecido, se suicidou. Eteocles e Polínices imediatamente renegaram o pai. Antígona resolveu cuidar do pai e saiu de Tebas com ele e perambulou até encontrar abrigo na casa de alguém fora dos limites da cidade, fora do próprio mundo tebano. E aí que começa, aí termina Édipo Rei e começa Antígona. Antígona cuidou do seu pai até ele falecer. Só que enquanto isso, em Tebas, Creonte
que era irmão de Laio, ficou com a coroa, porque Eteocles e Polínices eram dois adolescentes. E exatamente porque eram dois adolescentes, eles resolveram que estavam sendo usurpados e quiseram tomar a coroa. Uma vez conseguido tomar a coroa a si, brigaram entre eles para saber quem seria o rei, porque embora Eteocles tivesse a primogenitura, os dois eram homens e aquelas coisas de sempre. Esse é o mito, gente. A tragédia do Sófocles é muito mais sucinta. Tudo gira em torno de que eles combinaram que se revezariam na coroa, que Eteocles seria o primeiro e um ano depois Polínices poderia assumir o reino. Enquanto isso, Polínices saiu de Tebas para não atrapalhar o irmão, foi para Argos, se casou com a filha do rei e um ano depois, quando ele retornou, Eteocles recusou a repassar a coroa, recusou a desempenhar o revezamento. E eles entraram em guerra. E Polínices chamou o rei de Argos para ajudar, e eles cercaram a cidade. O resumo do resumo é que os dois irmãos se mataram mutuamente e ao mesmo tempo. E Creonte retomou a cidade. E Creonte estabeleceu como seria o rito funerário dos dois. Eteocles, que morrera defendendo Tebas, teria todas as honras. Polínices, que morrera aliado a um rei estrangeiro tentando tomar a cidade, iria ser deixado no campo para apodrecer e ser devorado por pássaros e animais rasteiros. Antígona, quando ficou sabendo, ficou completamente desvairada, porque ao negar os rituais funerários a Polínices, a sua alma ficaria vagando para sempre, ele não poderia entrar sequer no Hades. E ela foi argumentar com Creonte. E Creonte alegou que a lei da cidade era mais importante. Antígona alegou que homem algum poderia negar os rituais funerários a outro homem, que isso competia aos deuses. E é claro que a partir daí, por Creonte ser o rei, ele ordenou que Antígona fosse executada também. No caso, ela foi colocada num túmulo viva e selada com a pedra. Só que o filho de Creonte era noivo da Antígona e se matou junto com ela, e a esposa do Creonte, ao ver o filho, também se matou, e Creonte foi amaldiçoado, porque, como todo bom mito que se preza e toda tragédia tem que ser totalmente trágico, e os deuses têm que ter um papel. Nesse caso, a inovação do Sófocles é que não são os deuses que punem Creonte. Toda a tragédia se dá por iniciativa de cada um dos seres humanos envolvidos. E esse é considerado o momento em que o mito começa a definhar e a história começa. E é claro que essa é uma leitura do Ocidente, preferentemente uma leitura francesa. O que acontece nesse momento é que o Sófocles está dando os novos rumos do teatro grego, não da história grega, porque a história da Grécia já vinha acontecendo e sendo registrada, mas do momento em que Sófocles tirou o protagonismo dos deuses e fez com que a tragédia se desse por escolhas humanas, ele reformulou o teatro grego. O que eu chamo o dilema de Antígona? Porque esse é um preâmbulo imenso para a gente entrar no tema do vídeo. Existe moral
e existe ética. Creonte e Antígona estão discutindo um problema a partir de parâmetros diferentes. Creonte está invocando a lei da cidade. Ele diz o seguinte: se eu permitir que Polínice seja enterrado com honras, como filho de Édipo e um Labácida, eu não vou ter autoridade sobre quem quer que viole as leis da cidade. A lei da cidade tem que ser suprema. Essa é uma razão de Estado. Essa é uma questão moral, no sentido que a moral se liga ao costume e se liga a uma lei mais geral, que não é algo individual. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma lei que ele está ditando, ele está dizendo que os deuses não podem mais dizer quem é que dá ou nega a sepultura a um ser humano, ele está inaugurando um costume. Então, embora seja um dilema moral, não é uma moral estabelecida, é uma moral que Creonte está estabelecendo. Ao passo que Antígona, embora esteja invocando uma razão moral para enterrar seu irmão, ela está partindo de uma atitude individual. E se ela está partindo de uma atitude individual, ela está sofrendo um dilema ético, porque ela está dizendo: eu devo obedecer às leis da cidade ou eu devo obedecer à moral mais antiga. E, gente, isso pode parecer uma filigrana filosófica, mas não é. No momento em que a gente vive, em que as pessoas invocam verdades próprias individuais em detrimento da veracidade dos fatos que estão públicos e notórios diante delas, em momentos em que você tem uma lei que é a lei burguesa, que representa o Estado burguês, e que, ao mesmo tempo em que nós que somos de esquerda pensamos que essa lei tem que ser questionada, e olhe a diferença. Nós questionamos as leis, mas no momento em que as desrespeitamos, estamos dispostos a arcar com os custos e o preço de desrespeitar essas leis. O que está acontecendo agora é diferente. Existem grupos de extrema-direita, e são grupos mesmo, nem todos seguem as mesmas premissas, nem todos obedecem aos mesmos parâmetros e nem sequer todos estão de acordo entre si, que reivindicam que se possa violar a lei a partir de uma ética ou de uma moral que é própria deles, que não dialoga com o resto da sociedade. Ao mesmo tempo, nós temos grupos organizados no Congresso Nacional, eleitos por essa direita e por essa extrema-direita, que reivindicam impor a sua moral interna, quer sejam grupos religiosos, quer sejam grupos econômicos, ao resto da sociedade em detrimento da Constituição e do Estado. O dilema de Antígona se coloca porque a esquerda se vê defendendo o Estado burguês, porque o assalto que se coloca para nós como um fato hoje é um assalto de extrema-direita fascista, ao passo que nós não concordamos com o Estado burguês, nós questionamos esse Estado, mas somos obrigados a defender essa lei que não nos contempla para que outros códigos de ética, outras morais não sejam impostas à força e não sejamos todos mortos e o resto da sociedade vire uma distopia
pós-moderna evangélica. Nós não estamos pensando que se vai retroceder a termos medievais. Nós estamos pensando que quem questiona hoje o Estado acredita piamente que nós vivemos uma ditadura comunista, quando isso não é verdade, quando isso, os próprios fatos desmentem essa percepção. Mas essas pessoas estão tão obcecadas e com o cérebro lavado e enxaguado no fanatismo religioso e na ignorância das redes sociais, que acreditam mesmo que vivemos sob uma ditadura comunista e que é seu dever moral destruir toda a estrutura do Estado e implantar um Estado religioso. Eles estão em uma guerra santa. E as pessoas que os financiam, que os controlam e que fornecem todo o lixo ideológico que está motivando essa revolta toda, estão nessa pelo dinheiro pura e simplesmente. Se conseguirem destruir esse simulacro de democracia que nós temos hoje, não vão colocar um evangelistão. O que vão colocar é uma ditadura neoliberal extremista ao máximo que manipula a religião para manter essas pessoas o tempo todo motivadas. Será o próximo estágio do capitalismo. Não vai se regredir a termos medievais. Pelo contrário, vai se exacerbar a luta de classes, vai se levar à exploração dos meios de produção que somos todos nós, além dos materiais, das tecnologias e de tudo, às últimas consequências. E o dilema de Antígona se coloca porque moral e ética se tornaram intercambiáveis, como era na antiguidade, mesmo que se refiram a coisas diferentes. O neoliberalismo exacerba o individualismo, e o individualismo faz com que muita gente, mas muita mesmo, acredite que está nas suas próprias mãos mudar o destino do planeta. E fomenta esses discursos heróicos que abrem mão do coletivo para defender todo tipo de insanidade. E exatamente porque nós estamos nos destertores dessa democracia burguesa, é que projetos desse calibre chegam muito perto do poder. Pessoas assim são eleitas para os congressos, na União, nos estados e nos municípios. Pessoas assim são eleitas, como foi na Argentina recentemente. Nem uma semana que o sujeitinho lá tomou posse e ele já está destruindo a vida da população. Antígona está presente porque, pensando que a lei dos deuses era maior que a lei da cidade, e invocando o direito de enterrar seu irmão, fossem quais fossem as consequências, ela não parou para pensar nas consequências que ela só pensou para si. Ela pensou, eu vou ser morta e pronto, acabou. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas ela não pensou nas consequências para todo o resto da sociedade. Que por causa do seu ato individual se viu no caos.
Quando o dilema de Antígona se coloca e as pessoas tomam a si o protagonismo de atos heróicos, mas nem tanto, a sociedade paga. Mesmo que o seu ato de heroísmo seja ir até a urna e eleger um demagogo, um tirano ou um doente mental. Qual é a solução? Não existe. O dilema de Antígonas está tão presente quanto 2.400 e tantos anos atrás, quando Sófocles refletia sobre isso, ou quando o mito foi criado muito e muito tempo antes. Haverá eleições no próximo ano, de âmbito municipal. E, gente, há pelo menos 15 anos que as eleições municipais estão indo de mal a pior. As câmaras de vereadores são shows de horrores, lotadas de pastores, de milicos e de todo tipo de demagogo, beirando a insanidade. Está na hora de começar a conversar com as pessoas para além de vote no meu candidato porque ele é legal e porque ele vai afastar o fascismo. As pessoas não se importam com o fascismo. Algumas delas até abraçam com todo o prazer e o carinho do mundo. Está na hora da gente começar a colocar a questão em outros termos. Qual é a consequência do seu voto? Será que os últimos 6 anos, 7 anos, desde o golpe, será que ninguém para pensar quais são as consequências de continuar inflando esse discurso religioso neofascista? E não é dizer para o seu tiozinho, você é um fascista, por isso você vota nesses caras. Não. É começar a olhar e falar, você vai perder a sua cidadania, você vai perder a sua aposentadoria, você vai perder o seu posto de saúde. Toda vez que você vota num cara desses, um pedaço da sua cidadania se vai. Por causa de um discurso religioso e de temas que nem sequer se colocam para você, você vai perder o pouco que você tem. Se você não engravida, ou se você jamais na sua vida vai se ver num dilema religioso para cumprir as leis do Estado, porque você está votando nessas plataformas ultraconservadoras. Essa é uma questão que tem que ser colocada, e tem que ser colocada nos termos em que as pessoas comuns entendam. Os fanáticos, eu lamento, esses a gente já perdeu. Não adianta ir fazer farofa em igreja evangélica, porque muita dessa gente jamais vai votar em qualquer um dos nossos candidatos. O que é importante é conversar com as pessoas que estão no limiar, para evitar que sejam tragadas não só pelo discurso de ódio, mas principalmente por essa lavagem cerebral medonha. O dilema de Antígona se coloca, nenhum de nós vai salvar o Brasil, mesmo que a gente faça o possível para ajudar, e nenhum de nós
vai ser contemplado nem com uma ultra plus maravilhosa revolução comunista e nem com o outro extremo, só porque esteja destruindo o Estado burguês. Quem financia tudo isso vai continuar mandando, só vai modificar o Estado burguês para se tornar pior do que já é. E vamos entrar num ano novo. Eu quero desejar a todos vocês que esse próximo ano nos encontre vivos, atuantes e com o olhar no futuro e não no passado. Esse foi mais um vídeo para o meu canal mais antigo. Espero que vocês o recebam com o carinho com que ele foi feito. Cuidem-se muito e até a próxima.